Olá, eu sou Lúcia Endriukait, nutricionista, clínica esportiva e fitoterapeuta, sou coordenadora do curso de pós-graduação em fitoterapia pela EAD Plus e agradeço o convite, de estar participando aqui no Conanutri. E hoje eu vou conversar com você sobre chás medicinais e vou ter uma breve conversa a respeito das plantas medicinais, ok? Tá? O que é fitoterapia, né? A fitoterapia, fiton, planta, terapia, cuidar, tratar, então seria o tratamento através de plantas medicinais. Então nós temos várias definições hoje, né? Então caracterizada por prevenir e tratar doenças com a utilização de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas. É uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas sem a utilização de substâncias ativas, ainda que de origem vegetal. Então, por exemplo, introduzir uma cafeína numa fórmula feita com plantas medicinais. A fitoterapia é uma ciência que abrange, além dos medicamentos fitoterápicos, o uso tradicional de plantas e seus preparados. De um ponto de vista prático, a fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais. Ela tem uma finalidade curativa, preventiva e coadjuvante em tratamentos. A fitoterapia ela é utilizada há mais de 3.000 anos, né? Então, nós temos hoje registros, né, da utilização pelo homem das plantas medicinais na medicina Ayurveda, em 2500 com a obra do Shen Nong na China, através da descoberta do papiro, né, citando as plantas medicinais. Mas se a gente for para o passado, né, essas plantas eram bastante utilizadas para práticas espirituais e terapêuticas, efetivamente. Hoje a gente ainda tem as práticas espirituais, sim, né, mas hoje temos uma abordagem terapêutica e nós temos também evidências científicas, né, nós temos estudos com as plantas medicinais. A planta, ela para o seu desenvolvimento e crescimento, ela vai utilizar carboidrato, proteínas, lipídios, né, assim como nós utilizamos esses nutrientes para o nosso desenvolvimento. O que acontece é que a planta, para ela sobreviver efetivamente e reagir ao ambiente externo, ela começa a produzir alguns compostos ativos, como alcaloides, taninos, flavonoides, saponinas, glicosídeos, mucilagens, ácidos orgânicos. Então, esse composto que a planta produz, ele é chamado de fitocomplexo e ele é produzido como uma forma de proteção da planta, ou então para chamar a atenção, por exemplo, de polinizadores. Então, essa planta ela tem essa função efetivamente. Então, nós utilizamos esse fitocomplexo, nós usamos a planta medicinal que possui esses fitocomplexos justamente ao nosso favor, porque esse fitocomplexo tem uma ação importante no nosso organismo. Falando em planta medicinal, a planta medicinal é uma espécie utilizada com propósito terapêutico. Então, vocês podem ver na tela, né, a melissa, a salsa, o gengibre. Então, é uma planta fresca, efetivamente. A droga vegetal é uma planta medicinal ou suas partes que são responsáveis pela ação terapêutica após o processo de estabilização, que pode ser íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Então, nós temos aí uma planta, né, uma droga vegetal que é seca. Então, você pode visualizar na tela, né, exemplos de droga vegetal como planta rasurada. Essa droga vegetal, ela pode estar em partículas diversas, né? Ela pode simplesmente estar rasurada, ou ela pode estar triturada, ou ela pode estar na forma de pó. Então, tudo vai depender de como se utiliza essa planta. Quando falamos em planta medicinal, essa planta ela pode ser utilizada na forma fresca ou na forma de droga vegetal, que é seca.
Na planta fresca, eu posso usar na forma de chás, de sucos, de maceração, de tinturas, né? E na droga vegetal, eu posso usar na forma rasurada, na forma de pó, e na forma de extratos, né? Dos mais diversos, secos, padronizados, tinturas, xaropes, ok? A droga vegetal em pó, ela é uma droga seca, moída finamente, com partículas secas, com granulometria definida, justamente para haver uma padronização. E aí ela pode ser utilizada na forma de cápsulas, pode ser utilizada na forma de sachês, ela pode ser utilizada na forma de suco, de água, de infusão com coagem. Então, um exemplo de uma droga vegetal em pó seria a canela, né? O próprio café seria uma droga vegetal em pó. Agora, quando nós falamos em planta medicinal, é importante que se fale, né, que se use o nome científico da espécie. Então, você vê na tela Melissa officinalis. Por que o nome técnico, né, o nome científico? Porque a melissa tem vários nomes populares, né? Em cada região do país ela tem um nome diferente. Utilizar o nome científico da planta significa efetivamente utilizar a planta correta. Por quê? Porque a planta ela pode conter inúmeros nomes populares, vai depender muito da região onde a pessoa esteja ou onde esta planta esteja. Você pode olhar na tela o nome popular da Melissa officinalis, existem inúmeras, ok? E por exemplo, a erva doce, nós temos aí o funcho e o anis, ou erva doce. Então, nós temos duas plantas diferentes, dois nomes científicos diferentes, com plantas diferentes. Então, por isso é importante, na hora de fazer uma prescrição, de fazer uma orientação a respeito de uma planta medicinal, é importante que tenha o nome científico da planta. Uma outra questão importante relacionada à planta é a parte da planta utilizada. Por quê? Porque a folha pode ter uma característica e um grupo de fitoquímicos diferentes de uma flor ou de um caule, por exemplo. Então, você pode ver na tela o exemplo do Citrus aurantium, que é a laranja amarga. Nós temos na folha, né, uma característica, a flor, e nós temos os frutos. A folha, ela é utilizada para gripes e resfriados, a flor é utilizada para ansiedade e o fruto imaturo, ricos em sinefrina. Percebe a diferença, né? Se de repente você faz a indicação sem especificar qual é a parte da planta, para um determinado objetivo, pode acontecer de simplesmente não fazer efeito aquela prescrição que foi feita, ok? E aí, os chás podem ser feitos na forma de preparados, né, na forma de infuso ou decoto ou na forma de maceração. O que é mais comum? O infuso vai ser utilizado para flores, para folhas mais macias, né, mais delicadas. O decoto vai ser utilizado para raiz, caule, semente, e a maceração eu posso utilizar os dois, mas desde que sejam bem triturados, né? Eu preciso dentro de uma raiz minimizar o tamanho que eu vou utilizar nessa maceração para que eu possa obter os princípios ativos dentro dessa maceração. Então, por exemplo, uma infusão, né? A infusão é uma preparação que consiste em verter a água fervente, né, sobre a droga vegetal ou a planta fresca, e em seguida tampar ou abafar o recipiente por um determinado período de tempo. Então, você pode verificar na tela, por exemplo, a matricária camomila, uma colher de sopa, água fervente, uma xícara, 150 ml. E é importante você definir o que é uma infusão e fazer a prescrição
apresentando a forma de preparo, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento. A decocção, que é feita com raiz, com casca, com semente, com frutos secos, né, é uma preparação que consiste, né, na ebulição da droga vegetal em água potável por um determinado tempo, né? Então, eu vou ferver, por exemplo, o gengibre por 4 minutos e abafar esse gengibre por mais 10 minutos, e aí eu tenho um chá. A maceração feita com água é uma preparação que consiste no contato da droga vegetal com a água em temperatura ambiente por tempo determinado para cada droga vegetal. Por que é que eu estou falando a respeito de chá com você? Porque o chá é a forma mais simples que nós temos de preparo, né, de uma bebida, mas ela é muito importante, porque a partir do chá nós conseguimos ter as sensações. Então, o vapor, né, vai ser absorvido pela mucosa nasal, transmitindo esse aroma ou bulbo olfatório com ativação de diversas regiões do cérebro. Então, no córtex olfativo, eu tenho aí o predomínio de aromas, no hipotálamo, apetite, na amígdala, emoções, no hipocampo, memórias olfativas. A partir do chá, eu também tenho uma questão tátil. Eu posso ter um chá quente, um chá morno, eu posso ter um chá gelado. Eu tenho sabor, que pode ser adocicado, que pode ser amargo, que pode ser azedo. Então, eu tenho todas essas sensações que são muito importantes para o organismo. A partir do momento em que se prepara um chá, por exemplo, um chá de camomila, esses óleos essenciais que vão desprendendo, eles já têm uma ação de aliviar, de relaxar a pessoa que prepara esse chá. E quando você utiliza uma forma farmacêutica, como cápsula, por exemplo, você está efetivamente queimando essa etapa. Eu não estou dizendo que não seja eficiente. O que eu digo nesse momento é a importância de algo tão simples e que pode ser tão útil para a pessoa e de uma forma menos custosa, né? Para a gente prescrever um fitoterápico ou vamos prescrever aí um chá, é importante que se conheça, né, o passo a passo para a prescrição de fitoterápicos, né, e mesmo do chá. Então, nessa prescrição, é importante que haja o nome do cliente, a forma de administração, uso interno, via oral. No caso do nutricionista, nós só podemos fazer a prescrição via oral, né, utilização interna. Eu preciso necessariamente colocar o nome científico da espécie. Então, por exemplo, Camellia sinensis. Eu posso colocar ou não o nome popular, no caso chá verde. Qual é a parte da planta utilizada? Nesse caso, folha. Qual é a quantidade prescrita? 3 gramas. Forma de preparo, como é que eu quero que seja feita esse chá? Então, no caso do chá verde, um infuso. Qual é a forma de utilização e tempo de uso? Então, qual é a quantidade e quantas vezes ao dia eu vou tomar esse chá? E os dados completos do profissional, tá? De novo, é importante ressaltar que o nome científico da espécie precisa estar nesta prescrição, ok? Então, nós temos aqui, você pode ver na tela, né, um exemplo de prescrição com dados do profissional, número do conselho de classe, o nome do cliente, a forma de uso, o nome científico, o nome popular, que não é obrigatório, mas pode se colocar, né, qual é a parte da planta utilizada, a quantidade, como é que se prepara,
a posologia e data, carimbo, assinatura, endereço, contatos, enfim, para que a pessoa te encontre. Como no exemplo que você tem, né, existe uma prescrição, né, com os dados da profissional, com os dados da cliente, qual é a planta que está sendo prescrita e como é que o preparo, como se prepara a infusão. Isso é fundamental, o cliente precisa receber esse conteúdo, ele precisa levar para casa esse conteúdo, para que ele possa fazer de forma adequada, né? De uma forma geral, quando nós pegamos, principalmente pessoas com mais idade, elas acabam utilizando, além de medidas caseiras, ela vai utilizar a forma que ela sempre fez, né, como ela sempre estava acostumada. E pode ser que ela adicione uma quantidade maior de planta, né, e isso pode causar um efeito adverso. Por isso é importante que você escreva como deve ser feito esse chá. Aqui eu tenho um exemplo de decoto, né, com a Maitenus ilicifolia, com a espinheira santa, que é uma droga vegetal, né, utilização de 1 colher de sopa, modo de preparo, ferver 150 ml de água, adicionar a droga vegetal, ferver por 4 minutos, apagar o fogo e abafar por 10 minutos. Aí você filtra, toma uma xícara de chá 30 minutos antes das principais refeições, 3 vezes ao dia, e fundamental, por quanto tempo essa pessoa vai tomar esse chá? No caso da espinheira santa, como a folha é muito dura, apesar de ser folha, mas ela é bastante dura, é importante que se fracione um pouco mais e que se faça decoto dessa folha, para que efetivamente você retire os princípios ativos dessa folha, né, e efetivamente tome o chá com os princípios ativos e obtenha o resultado esperado. Muitas vezes, quando você pode verificar que no formulário da farmacopeia brasileira, por exemplo, as quantidades são em gramas. E essa quantidade em gramas é relativamente complicado, então é importante que se transforme gramas em medida caseira. A Anvisa estabeleceu uma tabela, né, para fins de padronização. E aí, 1 colher de sopa equivale a 15 ml ou 3 gramas, 1 colher das de sobremesa, 10 ml ou 2 gramas, colher das de chá, 5 ml ou 1 grama, colher das de café, 2 ml ou meio grama, uma xícara das de chá, ou copo, 150 ml, xícara das de café, 50 ml, cálice, 30 ml. É fundamental que se tenha essas medidas caseiras para que a pessoa possa fazer esse chá de forma adequada. Ela está recebendo uma informação correta e ela tem a possibilidade de efetivamente fazer um chá com a medida correta. Então, acho que esta tabelinha ela é de fundamental importância na prática clínica, na hora de fazer a prescrição, né, onde você orienta de uma forma mais prática o seu cliente. E pensando nas plantas medicinais e pensando nas bebidas e nos chás, eu vou falar das plantas amargas. As plantas amargas, elas são consideradas tônicas porque elas aumentam as secreções. Então, elas podem, esse aumento das secreções acontece por ação direta via estômago, com a excitação dos receptores da papila, por via reflexa, né, que é uma fase encefálica ou vagal da secreção, com a produção de ácido clorídrico e pepsina, pelo estímulo, né, de tubos glandulares, e a fase gástrica, que é o aumento da gastrina com movimentos gástricos e intestinais e produção de suco pancreático. Então, as plantas amargas, elas são
muito interessantes. E se nós pensarmos, em plantas amargas, nós temos algumas bebidas aperitivos, né, bebidas alcoólicas que são consideradas aperitivos e que têm, princípios amargos dentro dela. Bom, qual é a função dessas substâncias amargas? Elas melhoram a digestão, são re tem nós temos receptores, né, responsáveis pelo sabor amargo na língua, ela tem início a fase, cefálica da digestão e a administração dessas plantas podem ser antes ou entre as refeições, né, vai depender do seu objetivo efetivamente. Então, um exemplo de planta medicinal é a carqueja. A carqueja ela é bem amarga, né? Ela tem um composto bastante interessante de óleos essenciais, flavonoides, lactona, saponinas, resinas, polifenóis, taninos. E aí eu sempre apresento a composição da planta nas minhas aulas, justamente para mostrar a riqueza, né, desses componentes, né, desse fitocomplexo da planta. Então, a carqueja, ela tem efetivamente uma ação tônica, ela tem uma atividade gastroprotetora, uma atividade hepatoprotetora e colagoga por conta dos flavonoides, efetivamente, tem uma atividade anti-inflamatória, uma atividade diurética e uma ação hipoglicemiante. Pensando na quantidade, né, utilizada no caso da carqueja, a planta seca a dose utilizada por dia é de 1 a 5 gramas e a contraindicação é na gravidez e lactação. O boldo de Chile é uma outra espécie também amarga, né? Tem uma composição bastante rica, né? E ela é bastante famosa, vamos dizer assim, pelo fato de ter uma ação hipocolesterolêmica. Ela é rica em alcaloides, óleo essencial, flavonoides, resina, taninos, glicolipídios, né? E ela tem uma ação estimulante das secreções gástricas e salivar. Então, elas são consideradas aromáticas e tônicas. Tem uma ação antiespasmódica, tem uma atividade hepatoprotetora bastante interessante, uma ação colerética e colagoga por conta da boldina e por conta dos flavonoides. Falando em boldo, a decocção é a planta seca, que efetivamente se utiliza de 2 a 10 gramas por dia no máximo, e ela é indicada como estimulante da digestão, no caso de hepatite, litíase biliar, náuseas e vômitos, indigestão, constipação intestinal, e ela é contraindicada no caso de obstrução de vias biliares, gestantes, lactantes e crianças. A alcachofra é uma outra plantinha amarga, tem uma composição bastante importante de ácidos fenólicos, lactonas cisterpênicas, flavonoides, fitoesteróis, inulina, óleo essencial, tem uma ação hipocolesterolêmica. A ação dela, aumento de secreção gástrica, tem uma ação hipocolesterolêmica antioxidantes, é colerética e colagoga, tem uma atividade diurética suave, tem um efeito laxativo também. Então percebam que essas plantas, elas também podem ser utilizadas por pessoas que têm alterações intestinais como constipação. Em relação à posologia, né, se usa 1 grama por 150 ml de água e ela é indicada para dispepsias, como hepatoprotetor desintoxicante, discinesias biliares, hipercolesterolemia. Contraindicada, gestante lactante, obstrução de vias biliares. O alecrim, tão comum na nossa culinária, também é uma outra plantinha amarga bastante interessante, né, que tem diterpenos, flavonoides, triterpenoides e tem uma ação hepatoprotetora, colerética e colagoga, tem uma ação antiespasmódica pelo ácido rosmarínico, tem um efeito digestivo, reduzindo a formação de gases e cicatrizante, é diurética e também tem uma ação hipoglicemiante.
Ela é indicada para hepatopatias, né, colicistes crônicas, flatulência, contraindicada em gestante, diabéticos e hipertensos, e a dose recomendada é uma infusão que vai de 2 a 4 gramas por dia e deve ser utilizada 30 minutos antes das refeições. Cuidado com alecrim em relação ao hipertenso. Dente de leão é uma plantinha que eu gosto muito, ela tem essa flor, né, linda, tem uma composição bastante importante de flavonoides, ácidos fenólicos, ácido cítrico, açúcares, fitoesteróis, carotenoides, triterpenos, né? Tem uma ação colerética e colagoga, é depurativa, então utilizar o dente de leão no início de um plano alimentar é bastante interessante. Ela tem uma ação laxativa suave, aumenta a secreção do suco gástrico, é estimulante do apetite, diurético. Ela é bastante interessante, principalmente em idosos, naquelas pessoas que têm uma redução da secreção do suco gástrico, então ela vai melhorar o processo de digestão. E a dose recomendada é 1 grama por uma xícara de água, efetivamente. Agora, cabe ao profissional nutricionista, né, os seguintes comentários, né? A fitoterapia é um instrumento complementar, os produtos prescritos devem estar relacionados ao seu campo de atuação, devem estar baseados em evidências científicas ou uso tradicional. É importante que dentro dessa pesquisa toda haja, né, eficácia e segurança, contraindicações, quais são as interações que essa planta promove, principalmente pessoas que utilizam medicamento, né, ou interações de plantas com alimentos, por exemplo. Então, o dente de leão interfere na absorção de ferro, por exemplo. Então, é bastante interessante conhecer a planta, né? E acho que é importante você conhecer essa planta antes de iniciar a prescrição, tá? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, tá? Deixo meu e-mail, lucia.e@uol.com.br. Obrigada e até mais.